Ok, pessoal? Vamos aqui fazer uma análise em alguns vídeos sobre erros de escrita. A gente já tem aí alguns sobre isso, só que dessa vez a gente vai fazer num formato diferente, porque vocês vão tentar achar respostas em um tempo determinado. Tá, primeira sequência de frase, nós temos aqui, olha só, a frase número 1. Nas minhas férias houveram 2 fatos tristes. Frase 2. Apesar de eu estar doente, vieram com problemas para mim resolver. Frase 3. Não consegui repousar nesses dias de férias aguentando o chato do meu irmão. O que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos ter 30 segundos para tentar identificar os problemas, os erros gramaticais em cada uma dessas frases aí, ok? Vamos lá! Ok, pessoal? Então vamos lá. A gente vai encontrar aqui o primeiro probleminha no verbo haver. Observem aqui. Nas minhas férias houveram. Não, nas minhas férias eu não posso falar houveram porque o verbo haver, no sentido de existir, ele deve permanecer no singular. Então, pretérito perfeito mais no singular. Portanto, nas minhas férias houve 2 fatos tristes, ok? Nas minhas férias houve 2 fatos tristes. Lembrando que a gente usa a palavra férias no plural e as palavras que seguem o substantivo também permanecem no plural. Então, nas minhas férias e nunca nas minhas férias, no singular, ok? Na segunda frase, apesar de eu estar doente, vieram com problemas para mim resolver. Vamos perceber o seguinte, nessa frase aqui, eu preciso separar a preposição de do pronome pessoal de primeira pessoa, eu. Por quê, professor? Porque a gente observa que este pronome eu conjuga o verbo estar. Eu estou doente. Então, apesar de, que é uma locução prepositiva, apesar de eu estar doente, vieram com problemas. Então, nesse caso aqui, eu é o sujeito do verbo estar. Um problema para eu resolver, ou seja, um problema para que eu resolva. Então, aqui no caso, como o verbo à frente estará conjugado, eu devo utilizar o pronome eu para eu resolver, que é a mesma coisa de para que eu resolva. Nos 2 casos, o verbo é conjugado pelo pronome eu, ok? Portanto, não posso utilizar o mim na função de pronome do caso reto. Agora, se eu fosse encerrar essa frase, eu deveria encerrar com mim. Apesar de eu estar doente, vieram com problemas para mim. Poderia fechar a frase com mim, mas como tem um verbo na frente, eu coloco o eu. Terceira frase, não consegui repousar nesses dias de férias, aguentando o chato do meu irmão. Observe que nós vamos ter aqui um probleminha no verbo repousar, que na verdade a gente escreve repousar. Há um ditongo, então eu preciso fazer o uso desse U na escrita, mesmo que na fala, né, em situações convencionais, no dia a dia, a gente pode, não tem problema algum, omitir a semivogal, né? A gente fala peixe, a gente fala pousar e não tem problema algum. O queijo, né? Mas na escrita não pode faltar a semivogal. Então, repousar. Ok, gente? Muito bem. Vamos agora para mais 30 segundos nessas frases aqui. Frase 4. Não tenho esperança de ver ele com vida. Frase 5. Mas o que você está fazendo aqui sozinho nesse escuro? E a 6. Apague a luz e vai dormir. Vamos lá, 30 segundos. Frase 4, não tenho esperança de ver ele com vida. Olha só, a gente vai perceber aqui um probleminha de colocação do pronome oblíquo após o verbo. Então, veja, não tenho esperança de ver ele. Quando você tiver um verbo transitivo direto, ou seja, aquele verbo que pede um complemento sem preposição, você deve empregá-los na sua função de pronome oblíquo. Então, ao invés de você dizer não tenho esperança de ver ele, você deve dizer não tenho esperança de vê-lo, ok? Não tenho esperança de vê-lo. Esse L do pronome oblíquo
aparece porque um verbo, quando está no infinitivo, ele perde essa letra R, né? Essa desinência R de infinitivo, e o O, que é o pronome oblíquo, ganha a letra L, ok? Nós temos aí um vídeo no CAD sobre o emprego de pronomes oblíquos. Mas o que você está fazendo aqui sozinho? Aqui você vai perceber esse mais, né? Que em 90% dos casos nós usamos como uma conjunção adversativa, mas nesse caso aqui é para reforçar o enunciado. Então, de qualquer maneira, nós não podemos empregá-lo com o i, é o mas mesmo. Mas o que você está fazendo aqui nesse escuro? Este é o único probleminha dessa frase 5. Agora vamos aqui para essa frase 6, que eu acredito que seja a que vai gerar mais dificuldade para quem está analisando aqui todas elas. Olha só, aparentemente normal quando eu digo apague a luz e vai dormir, né? Aparentemente normal porque realmente essas duas conjugações, a do verbo apagar e a do verbo ir, existem. Só que aqui nós temos uma observação muito importante. Vejam só, é necessário manter o paralelismo na construção da frase. Como assim, professor? Quando você utilizar uma frase que tenha verbos e esses verbos trazem o sujeito, é importante você manter esse sujeito na mesma sequência frasal. Então, quando a gente analisa aqui os dois casos, apague subtende o pronome você. Apague a luz e vai dormir. O vai, o verbo ir, vai, subtende o pronome tu. Como assim, professor? É só você perceber a conjugação no modo imperativo. Eu digo, apaga tu, apague você. Apaguemos nós, apagai vós, apaguem vocês. Eu digo, vai tu e vá você. Certo? Vamos nós e de vós e vão vocês. Então, se eu começo a frase e tenho subtendido aqui o pronome você, apague você a luz, então quer dizer que na segunda frase eu deveria manter o pronome você para utilizar o verbo vá e não o verbo vai. Porque o vai eu só posso utilizar com o pronome tu. Então, ou você escreve apague a luz e vá dormir, para manter o pronome oculto você, apague você a luz e vá você dormir. Ou então você emprega o pronome tu para os dois verbos. Apaga tu a luz e vá, aliás, e vai tu dormir. Então veja que eu tenho duas formas de escrever, mas eu tenho que manter o mesmo pronome para os dois verbos conjugados. Ok, gente? Vamos lá. Mais 30 segundos para a frase 7 e para a frase 8. Você é como um raio de luz. Aqui é apenas uma questão de oralidade e escrita, né? Nós falamos luz, colocamos um ditongo nessa palavra aí, né? Há um ditongo oral na fala, mas na escrita não existe. Portanto, a gente tem que tirar apenas a semivogal oral e deixar luz. Você é como um raio de luz. Porque dessa maneira como estava, ficaria um raio de luz, né? Na número 8, o cardume seguiam sem rumo naquelas águas sujas. O que a gente vai observar aqui? Olha só, cardume é um substantivo coletivo, portanto, o verbo que corresponde a ele deve estar no singular. O cardume seguia, assim como o enxame voava, assim como a manada caminhava. Então, o verbo sempre fica no singular. Seguia sem rumo, nós não temos uma vírgula quando o elemento da frente for um adjunto adverbial de lugar. Agora, se você colocasse esse adjunto adverbial de lugar no começo da frase, aí tudo bem. Naquelas águas sujas, né? Aí o restante da frase. Com outro detalhe que não são águas sujas, e sim águas sujas. Portanto, nós temos a frase da seguinte forma. O cardume seguia sem rumo naquelas águas sujas, ok, pessoal? Bom, então, essas são as primeiras frases. Nós vamos ter aqui uma sequência de vídeo mostrando mais algumas, ok? Até já!